Paz de Deus, Jeová. Vou compartilhar com os irmãos a palavra do Evangelho do livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7 adiante. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E deles temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevis, para que sabais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se alguém em seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, que Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em 1 João, capítulo 5, versículo 21, Jeová termina a pregação dizendo: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O Senhor nos dá uma ordenança bíblica, portanto, pregada em todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento, que nós não venhamos a ser pessoas idólatras, pois Jeová, o Senhor dos Exércitos, abomina a idolatria. É abominável a idolatria aos olhos de Deus, e este mandamento o Senhor nos dá em toda a sua palavra. Portanto, cabe a cada um de nós ter conhecimento e discernimento para deixar a idolatria, não idolatrar pessoas, coisas, objetos, não idolatrar o mundo, não idolatrar, não ser uma pessoa gananciosa, não idolatrar imagens. É uma ordenança bíblica diante do que é abominável aos olhos de Deus. Também em sua palavra, no livro de 1 João 4, Deus nos dá uma ordenança, que nós creiamos que nosso Senhor Jesus Cristo é seu Filho unigênito, criado à sua imagem e sua semelhança, que veio à terra para pregar o Evangelho. O Novo Testamento possui mandamentos, que são ordenanças bíblicas, ordenanças de Deus, seu Pai, nosso Criador e Salvador. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ser nascido de Deus é ter comunhão com Deus, viver com Deus, procurar uma igreja, orar a Deus, batizar-se nas águas, passar pelas águas, é seguir o mandamento de Jeová. Porquanto nosso Senhor Jesus Cristo também foi batizado pelas águas, onde sobre ele veio o Espírito Santo de Deus. Quem é nascido de Deus não peca. Nós devemos procurar deixar o mundo, o mundanismo, deixar de ser pecadores no dia a dia. Tudo aquilo que nós sabemos que não provém de Deus, o álcool, as bebidas, o cigarro, não provém de Deus. Nós devemos deixar de cometer pecados, para que Deus possa se chegar a nós. Nós temos em Deus a nossa força, o nosso renovo, o nosso refúgio. A unção de Deus, a glória de Deus, Jeová, é derramada sobre as nossas vidas quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós pedimos a Deus e damos lugar para Deus operar em nossas vidas e em nossos corações. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou palavras, profecias na terra, para que nós saibamos que Ele é Deus. O profeta João foi um profeta ungido com o Espírito Santo de Deus, porquanto batizado no Espírito Santo de Deus. Tudo ele pregou e tudo deixou no Evangelho, para que nós saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sendo esta que nós o amamos, e amar a Deus é o primeiro mandamento da Bíblia. Portanto, amar ao irmão também é um mandamento da Bíblia. Obedecer pai e mãe, obedecer as pessoas,
é a vontade de Deus. Portanto, esta é a palavra que eu deixo com os irmãos. Paz de Deus, Jeová.